Hoje eu quero falar de um assunto bem simples, que eu já tinha começado a tocar nesse assunto num outro vídeo aí, onde eu falei um pouco sobre o tempo, né? Se eu te faço uma pergunta, você sabia que você pode saber seu futuro? Aí vem aquela dúvida, né? Muita gente pergunta assim, lá vem o cara que é cartomante, o cara que lê as pedras, que lê cartas, que lê as estrelas no céu. Não, existe uma coisa que acontece nesse universo prisional que a gente vive aqui, que a gente está preso no ciclo do tempo. E eu pude perceber isso muito nos últimos meses da minha vida. Eu comecei a ter umas reflexões quando eu comecei a ler sobre a lei do tempo, sincronicidade, as experiências nos mundos paralelos que eu vivo, porque tem linhas temporais que são tempos diferentes, né? Ou seja, tem coisas que estão acontecendo lá que ainda não aconteceram aqui. Tem muitas coisas no meu plano espiritual que eu consigo ver e trazer os aprendizados para cá, mas tem muitas coisas que eu não consigo. Me é mostrado lá, enquanto eu estou consciente vivendo a projeção, eu consigo entender tudo aquilo. Mas quando eu volto para cá, apenas fragmentos vão sendo construídos ao longo da minha existência, né? Pois bem, da onde você tirou isso? Bom, de um simples fato. As experiências que eu vivi, todo o aprendizado, livros, filmes e uma série de outras coisas. Como eu sempre digo, a verdade está lá fora. Cabe a você buscar e encontrar. Agora, você quer fazer isso? Eu tive alguns acontecimentos na minha vida nos últimos tempos, que eu acho que foi um planejamento da espiritualidade, sei lá. Mas, enfim, isso é história para um outro dia. Então, teve coisas que aconteceram que me fizeram refletir, me colocaram em momentos de projeção, onde eu comecei a buscar mais informações das coisas que eu estava vendo acontecer, como elas estavam decorrendo. E eu comecei a observar tudo o que aconteceu. Um dia, através de uma telepatia, eu recebi uma informação dizendo que eu tinha que buscar as verdades lá no passado. E eu fiquei assim pensando, né? Mas se o tempo não existe, por que eu tenho que buscar o passado, né? E aí é uma bela história, né? Você precisa buscar o passado para entender seu futuro. Eu falei, cara, interessante. Pois bem, comecei a fazer toda uma preparação para isso, comecei a me preparar espiritualmente. Falei, bom, então vamos nos equilibrar primeiro, vamos entender melhor o que eu vou ter que fazer nessa jornada. E assim eu fui buscando em busca dessa informação, né? Por que o meu passado era tão importante? Nos primeiros momentos me pareceu muito estranho, me senti despreparado para aquilo, passei muitos dias pensando, será que isso faz algum sentido? Mas aquela telepatia sempre me dizia isso, né? Que eu tinha que olhar para o passado para entender meu futuro, né? Então, pasmem, né? Comecei a olhar para trás em todos os anos da minha vida. Como é que eu fiz isso? Bom, se estamos presos numa linha de tempo, com base no ano, então eu vou voltar um ano na minha vida subsequente. Então eu fui voltando 1 ano, 2 anos, 3 anos e assim por diante, até uns 10, 15 anos atrás. E aí, qual que é a mágica do processo todo que eu comecei a perceber? Que muitas coisas que aconteceram, né? Deixa eu fazer uma correção, né? Fui voltando 1 ano após ano e fui observando todos os fatos importantes que aconteceram na minha vida. Coisas boas, coisas ruins, coisas que me fizeram cair, que fizeram levantar. E eu pude perceber um padrão muito interessante, que tudo o que aconteceu existia um ciclo. O ciclo começava, ocorria e terminava. Começava, ocorria e terminava. Ou seja, são ciclos repetitivos. Tudo é repetitivo. E aí eu fiquei, cara, então que loucura, né, cara? Então tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu, vai acontecer de novo e assim por diante, repetidamente. E aí, como eu estava em busca de entender, cara, por que tudo isso acontece, como que é, por quê, eu estava lendo um livro, não vou me lembrar agora o nome do livro, que foi um trecho que eu peguei numa canalização que eu assisti, não me lembro onde foi mencionado, mas o cara estava falando exatamente isso, que a nossa vida é feita de ciclos e nós precisamos quebrar esses ciclos, né? Aí eu fui pensar, cara, então tá explicado por que muitas coisas aconteceram comigo, né? Porque quando um ciclo se fecha, o outro precisa começar. Mas se você ainda continua naquele mesmo ciclo, ele vai continuar se repetindo assim por diante. Para quem aí já assistiu o filme Capax, eu até tenho um short dele aí no meu canal. Dê uma olhada para você entender um pouco disso nesse filme. Nesse filme existe um ser alienígena que vem para a Terra e ele fala sobre isso, né? Ninguém entendia nada do que ele falava, tudo que ele explicava era muito incompreensível, e uma coisa que ele fala é que o universo vai se expandir e vai sempre se expandir de novo. E aí ele vai voltar ao que era, ou seja, ele vai se expandir e vai se comprimir. Expandir e se comprimir. Assim é a nossa vida aqui na Terra.
tudo é feito de ciclos, né? Da mesma forma que eu falei que existe o ciclo do tempo, que é esse vídeo aqui, complementando aquele que eu falei sobre o tempo, né? Que o tempo não existe. O tempo não existe porque ele é cíclico, ou seja, olha a semana não se repete? Começa a segunda, depois vem a outra segunda e assim por diante. Vem um mês, aí a cada ano vem o mesmo mês. Tem o mês de janeiro, nós estamos no mês de maio. O ano que vem vai ter outro mês de maio. Ou seja, são ciclos anuais, ciclos mensais, ciclos semanais, ciclos diários. Então, se você for fazer uma reflexão e voltando todos os ciclos da sua vida, olhando cada ano que você passou, você vai conseguir perceber um padrão de comportamento nisso tudo e você vai conseguir perceber o que o futuro você tem. E aí é onde entra a questão do livre-arbítrio, né? Que para mim o livre-arbítrio não existe, porque nós não temos o poder de escolha. Se você é livre, por que você não pode sair daqui em corpo físico e ir lá para Marte? Porque você é um prisioneiro, você está preso na matéria. Então, se você observar os ciclos da sua vida, voltar no tempo, faz uma regressão da sua vida aí, 10 anos, para não ficar tão difícil, faz 10 anos, ou 5 anos, ou 2 anos, para ficar mais fácil, você vai perceber que todos os anos que passaram você viveu as mesmas coisas. Pode ser que os personagens, os fatos foram diferentes, mas o enredo foi a mesma coisa. Isso eu estou falando em relacionamentos conjugais, trabalho, família, problemas de saúde, tudo. Você vai, quando eu descobri isso, quando eu fui perceber que existia um padrão de comportamento nisso, e entendi através de telepatia que eu tinha que buscar isso para entender meu futuro, um belo dia eu cheguei para minha psicóloga e disse para ela, cara, eu sei tudo que vai acontecer daqui a um ano. Ela falou, como assim? Eu falei, eu sei. E contei essa história que eu estou contando aqui para vocês também. Tudo na nossa vida é feito de ciclos. Como nós estamos presos dentro de um ciclo do tempo, isso também reflete na nossa existência. Então tudo que você está vivendo aqui é dessa forma. A vida que você está vivendo agora, se você parar para pensar, o ano passado você estava vivendo ela, no ano anterior você também estava. Os fatos e as pessoas foram diferentes, mas o enredo foi o mesmo. E aí é onde entra a questão. Lembra que eu sempre falo? O mundo é feito de perguntas. As perguntas certas vão te levar onde você quer. Então, se a minha vida é feita de ciclos dessa forma, então eu consigo saber o que vai acontecer no futuro. Ou seja, quando começou o ano, eu havia dito isso para minha psicóloga, né? Que eu espero que ela também esteja vendo esse vídeo, então você sabe que eu estou contando a mesma história, mais aprofundada. Então você entende que quando você observa esses ciclos na sua vida, você consegue saber tudo o que vai acontecer no seu futuro. Porque esse ciclo não vai se quebrar, até que você mude os padrões de comportamento desse ciclo. Tudo que eu falei para ela já aconteceu e ainda vai acontecer. Na última sessão que eu tive, eu disse, ixi, tem muita coisa que vai acontecer ainda. Mas grande parte do que eu já te disse já aconteceu. Ah, mas então você é um profeta, você consegue ver o futuro? Não, meus amigos, não. Para de romantizar as coisas. O mundo é feito de frequência e vibração. Tudo que você vive aqui, isso aqui não existe, cara. Isso aqui são projeções que foram criadas pra gente supostamente achar que tá vivendo, né? Porque existe uma teoria no mundo espiritualista que diz que você só tem o livre-arbítrio quando você pode se manifestar. Ou seja, quando você pode estar aqui em carne viva. Ah, mas você acredita fielmente nisso? Não, eu não concordaria. Então quer dizer que se eu estiver no mundo espiritual eu não existo? Mas aí vem as subcamadas que a gente já sabe, né? Os corpos etéricos, astral, mental, luminoso, cósmico, átmico, quântico e assim por diante, né? Como eu sempre digo, tem muita gente que não está preparada para muita coisa que a gente fala aqui, né? Por isso que a gente tem que buscar conhecimento. Faça esse teste. Eu não vou prolongar muito o vídeo, eu acho que esse vídeo aqui só complementa aquilo que eu já falei em outros vídeos. Se você olhar os ciclos da sua vida, você vai perceber que tudo que você está vivendo hoje já aconteceu em outras ocasiões. Já aconteceu, vai acontecer e assim por diante. Ah, como que eu vou mudar esse futuro? É aí que é a questão. Você vai ter que quebrar ciclos na sua vida que já estão repetitivos há tanto tempo para que você possa viver outros ciclos. E aí, cara, a gente vai entrar em uma série de outras questões, né, cara? Aí é onde entra as pessoas que dizem que tem tal do Theta Healing, aí já tem constelação, aí tem meditação, aí tem yoga e uma série de outras coisas. Então tudo vai depender, cara, daquilo que você quer buscar na sua vida. Tem gente que não tá nem aí, cara, só quer viver e pronto, né? Como eu sempre escuto muito nas minhas sessões, por que você apenas não vive? Porque infelizmente eu tenho dentro de mim a ciência que eu preciso ter propósito.
Eu preciso saber o porquê que eu estou fazendo isso, por que eu estou passando isso. Tem que ter um motivo, tem que ter um sentido nisso, cara. Porque se a vida é só você acordar cedo e trabalhar, pagar a conta e volta tudo de novo, todos os dias, cara, será que só eu que estou vendo isso? Será que só eu que estou cansado disso? Ninguém está vendo isso acontecer? Isso não é loucura, isso é expansão de consciência, isso é você abrir sua mente e entender por que isso acontece, cara, por que foi feito dessa forma. Eu estava assistindo uma série agora, o Star Trek Strange New Worlds, e lá exatamente estava mostrando num episódio que a menina volta no tempo. E ela precisou voltar no tempo, por algum motivo o universo fez com que ela voltasse no tempo, e aí por algum motivo ela foi cair numa circunstância onde ela encontrou um garotinho, que esse garotinho no futuro, na realidade temporal daquela garota, ele tinha feito muito mal para ela. Ele foi um genocida, né? Só que tudo que aconteceu, tudo que aquele moleque fez quando ele ficou adulto, foi o que permitiu a realidade dela existir como existia. E aí surge um questionamento de uma outra pessoa que estava tentando matar esse guri lá. Vamos matar ele, porque ele vai fazer só coisa ruim, não sei o que tem. Aí veio uma informação importante para ela. Se fizesse isso com ele, a realidade dela nem existiria. Ou seja, a gente já entra naquele outro assunto que eu falei num vídeo aqui. Deus é bem e o mal ao mesmo tempo, quer você acredite ou não. Ele não vai fazer mal com os filhos dele, cara. Tem pessoas que vieram nesse universo para executar papéis, e esses papéis vão ser executados. E eu vou deixar para falar disso no outro vídeo, porque para não ficar bagunçado. Mas encaixa na linha temporal. Se esse menino não tivesse naquela linha temporal, a realidade dessa outra guria nem existia. Ou seja, esse ciclo de vida que ela viveu lá não existiria. Então faça essa reflexão, como eu sempre digo, analise, entenda, veja se faz sentido na sua vida, comece a fazer as perguntas certas que você vai chegar no entendimento das respostas que você busca. Os ciclos de tempo existem aí, eles são cíclicos, a sua existência são períodos cíclicos repetitivos. Se você conseguir identificar esses padrões na sua vida, você vai conseguir prever o futuro dentro desses ciclos posteriores. E se for ciclos muito difíceis, problemáticos, cheios de dor e sofrimento, você com certeza, identificando os padrões, você vai saber como tomar as decisões e fazer as escolhas certas para que esses ciclos na sua vida possam ser encerrados e novos ciclos possam acontecer.